Não vou ficar respondendo pergunta de coisa que eu já falei, né? Vamos lá. Gente, é o seguinte. Então, eu mandei para vocês o roteiro do projeto integrador, né? Vamos lembrar o seguinte, ó. O que vocês vão fazer agora é o projeto, não é o trabalho. É a intenção, né? Então, lá no roteiro, queria tentar colocar meia página aqui, tem um jeito, mas agora, deixa eu ver se eu vou conseguir. Lá no roteiro, tem uma organização do que é que vocês têm que escrever no projeto, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir ao mesmo tempo que eu... para vocês verem. Então, o tema do nosso projeto integrador é os desafios da educação na pandemia. Então, vocês vão fazer um trabalho, né, que agora é um projeto, porque depois isso vai virar um artigo, né? E aí vocês já escolheram o subtítulo, o subtema, né? Então, nossa, acabei de ver que tem um erro aqui. Depois tem que arrumar. Então, vocês já escolheram lá os temas que vocês vão trabalhar. Então, pensando no grande, que é a pandemia, né? Os desafios da educação na pandemia, vocês escolheram o que, né? Qual é o desafio que vocês vão estudar. E aí, então, tem aí como é que vocês montam o trabalho. Então, o sumário é a última coisa que vocês vão fazer, né? Então, cada um desses pontos que vocês têm que escrever, eu usei um material que a professora Marlene já tinha passado, não sei se ela chegou a passar para vocês em algum momento, enfim, mas a gente juntou aí umas coisas que o professor João Paulo tinha, eu também mexi, e aí a gente está tentando explicar o que vocês vão escrever em cada tema. Então, em cada parte, do projeto. Então, essa primeira parte é a introdução, é quando você vai apresentar o seu tema. Então, você vai escrever lá, para quem vai ler o seu trabalho, por que o seu trabalho o que é o seu trabalho, né? Então, você vai escrever de forma clara, objetiva, não é páginas e páginas, né? Então, você vai comunicar qual que é o assunto. Então, tem um exemplo aí. Este trabalho se relaciona à educação com crianças surdas nos anos iniciais e tal. Então, vocês vão dizer, esse trabalho se relaciona, esse trabalho tem a ver, esse trabalho traz, a intenção desse trabalho. Tem 1000 formas de escrever. Discutir isso do ponto de vista tal, né? Então, aqui, se vocês forem já usar algum material que vocês já leram, vocês vão trazer aqui então. Mas é uma apresentação, gente. É dizer assim, olha, se eu quiser saber, antes de ler o trabalho, se eu quero saber o que tem, eu vou lá na introdução. Então, a introdução vai comunicar o assunto do trabalho. Eu vou falar, não, eu pensei que isso aqui ia falar de abobrinha, mas está falando de pimentão. Então, não vou ler, né? Então, eu digo qual que é o assunto do trabalho. O segundo item é a justificativa. Então, eu vou dizer por que esse tema é importante. Por que é importante pensar sobre isso? Por que é importante conhecer esse assunto? Por que é importante saber que isso aconteceu, que está acontecendo? Então, aqui a justificativa é a hora de escrever por quê. Qual que é a contribuição dele? Então, pensem assim, ó, eu apresento o meu trabalho, eu estou falando lá das questões que, sei lá, muita gente falou de tecnologia, por exemplo. Então, por que é importante esse tema para isso que a gente está se propondo a pensar, discutir, estudar, né? É a justificativa. Depois vocês vão colocar os objetivos do trabalho. Então, o que você acha que aquele trabalho pode contribuir com quem vai ler? Então, esse trabalho ele pretende analisar as situações, tal. Esse trabalho pretende descrever o que aconteceu. Esse trabalho quer identificar, esse trabalho quer relacionar, esse trabalho quer compreender melhor,
Então, qual que é o objetivo? Sempre tem um verbo, né? Aí o problema depois ele vira uma pergunta. Então, quando você escolheu aquele tema, o que te incomoda naquele tema? Pensa o que te incomoda. E aí, esse é o seu problema. Por que vocês escolheram alfabetização, avaliação, acesso à internet, abandono escolar? O que te incomoda? Esse é o seu problema. E aí você põe esse problema numa pergunta, que é a questão central da pesquisa. Então, tem aí um exemplo, no caso aqui as consequências, quais são as consequências para os alunos dos altos índices de repetência do último ano, porque é o que estava lá no exemplo anterior, né? Mas o que está me incomodando? Os alunos não têm acesso. Então esse é o meu problema, né? Qual que é a pergunta que eu faço? Então eu vou pensar uma pergunta que é aquilo que eu quero que o meu trabalho me ajude a refletir, a compreender, a analisar, né? É uma frase, é uma pergunta curta. Depois vem metodologia da pesquisa. Aí aqui você vai dizer se você vai fazer pesquisa bibliográfica, ou seja, você vai estudar material que está em livros, né? Material escrito. Pode ser material, como vocês estão trabalhando com um tema muito atual, pode ser material jornalístico, pode ser documentos, pode ser entrevista, pode ser estudo de caso. Não é para fazer a entrevista, não é para fazer a análise do documento, não é nada disso, é para dizer a intenção. Como é que você vai fazer a pesquisa? Então, quem vai pesquisar só em material escrito é uma pesquisa bibliográfica. Quem pretende usar a bibliografia, mas fazer entrevista, vai por isso. Quem pretende usar um caso, sabe de uma situação e vai olhar para aquele ponto aqui, eu vou olhar só para esse professor, esse aluno aqui, ou para essa situação. É um estudo de caso. Então, eu vou pesquisar a partir de matérias de jornais, eu vou pesquisar a partir de dados estatísticos, né? O grupo aí, acho que é do Anderson, que vai fazer a comparação entre o Brasil, vai estudar dados estatísticos de comparação. Então, é isso, tá? Então, geralmente é bibliográfica, só bibliográfica, ou bibliográfica com mais alguma coisa. Vocês vão dizer, né? Não é para ir pesquisar já, é para dizer como é que vocês querem fazer, como é que vocês pensam fazer. E aí, no caso da fundamentação teórica, como a gente tem pouco tempo, vocês vão escolher uma referência, que pode ser um autor, um livro, pode ser um artigo, uma notícia de jornal, pode ser uma pesquisa, um só, que vocês já viram sobre o tema de vocês e que vocês vão usar no trabalho. E aí é essa fundamentação teórica que você vai trazer aqui, tá? Então, o que vocês vão escrever aqui? Vocês vão escrever o que é que esse artigo, esse autor, trata do assunto e dizer quem ele é, o ano, se é o nome de um livro, se é um jornal, qual que é o jornal, a data do jornal. É só isso, tá? E aí as referências, se você usou algum material bibliográfico para fazer, a própria referência da citação, se você colocou citação desse autor que você está querendo trabalhar. E aí depois o material que está aí, ele é forma. E aí nós vamos falar de forma agora, né? Que letra usa. Uma coisa que eu queria destacar é assim, primeiro que vocês precisam, com relação à bibliografia, vocês têm que cuidar porque os temas o tema geral, né, é um tema recente, então vocês devem achar muita coisa na internet, muita coisa que foi dito nesse período, teve pesquisa, né, tá saindo agora muito dado, né? Ontem mesmo eu vi um dado no SPTV à noite, de uma pesquisa de que 21% dos pais que responderam às pesquisas diz que tem alguma criança, adolescente em casa que desistiu da escola, né? Então, vocês vão ter coisas muito atuais. Então, cuidem aí para a internet não ser, ao mesmo tempo, boa e ruim, porque nem tudo que tá na internet é seguro, né? Precisa cuidar bem dessas informações, mas pode pesquisar tranquilamente na internet.
E lembrem que citação só pode citar o que você leu. Então, se você lê um artigo de alguém que não é o autor original, você leu lá o Piaget, você cita o Piaget. Mas se você leu a Maria da Silva, que leu o Piaget, é no trabalho da Maria que está o Piaget, você não pode citar o Piaget porque você não leu. Você tem que citar a Maria da Silva, tá? E usar aquela história lá do Apude, que tem uma regrinha e tal. Então, queria que vocês cuidassem disso. Pensem o seguinte para não desesperar logo de cara. Vocês escolheram um tema que de alguma forma já é um interesse de vocês. Vocês já ouviram, já falaram com alguém, já se preocuparam com esse tema. Então, tem coisas que vocês vão pôr no projeto que vocês já pensaram sobre isso. Então, quando vocês forem escrever a justificativa, vocês vão escrever pensando o seguinte: por que esse tema é importante para ser analisado? Porque hoje você tem uma intenção de estudar esse tema, mas você ainda não tem as respostas, você ainda não estudou. Então, você vai pensar, por que é importante? Né? Quem ler o meu trabalho vai aprender o quê? Vai conseguir identificar o quê? Vai conseguir analisar o quê? Esse é o objetivo. Então, agora é um trabalho difícil, que é de pesquisa científica mesmo, mas é um trabalho de decisão do que será feito. Tá? Então, não tem nada aí que vocês vão escrever mais do que 3 parágrafos. Não tem, tá? Então, não é uma coisa assim, eu tenho que fazer um projeto integrador, meu Deus, eu tenho pouco tempo, tá. É verdade, tem pouco tempo, mas não é algo que seja, que demande muito tempo de vocês lerem muita coisa, pesquisar, escrever. Não. Agora é sentar com o grupo e pensar nesses pontos aí. Por isso que eu fui colocando em cada um deles uma tentativa aí de explicação do que é, um exemplo, para vocês terem mais clareza do que é que vocês vão escrever. Tá bom? Alguém já olhou o manual aí? Tem alguma pergunta específica? Que quer aproveitar já? A gente pode ir conversando ainda nas outras aulas, mas queria já saber se tem alguém que quer perguntar, a gente já esclarece. Pro, eu queria perguntar sobre essa parte em que a gente tem que colocar aonde é a fonte que a gente vai pesquisar. Por exemplo, né, que nem a senhora falou, vou pesquisar em artigos, em documentos. Aí eu coloco, por exemplo, que eu tenho a intenção de fazer uma pesquisa. Mas aí, para concluir o projeto, eu não tenho a possibilidade de fazer a pesquisa. E aí, como que vai ficar essa contradição do que eu quis fazer e do que eu apresentei depois? Então, quando no segundo semestre, quando a gente dividir vocês entre os professores para fazer orientação, o professor vai pegar o seu projeto e aí ele vai conversar com você. Se lá em agosto você falar, olha, tô com um problema, desisti da pesquisa, não vou fazer mais. Aí você vai por outro caminho. Não faz mal mudar, entendeu? O problema é assim, não posso ficar, eu vou fazer bibliografia, não achei nada, aí tá muito difícil, então eu vou fazer pesquisa. A pessoa que quer entrevistar não quer, então eu vou fazer não sei o quê, né? Não é assim, mas pode acontecer de você dizer que vai, que pretende fazer de uma forma, porque assim, se você falar que você vai fazer uma pesquisa, o que pode acontecer de não ter a pesquisa? Sei lá, pode acontecer alguma coisa, e aí você não tem a pesquisa. Você não vai pesquisar 1000 pessoas, você vai pesquisar 2 ou 3. Então, não sei, você estava pensando nesse professor aqui que você já sabe que aí eles desistiram, ou teve qualquer problema, não fez. Aí quando você for conversar lá com quem vai te orientar para fazer o trabalho mesmo, aí vocês decidem qual vai ser a estratégia. Tá? Só que depois que decidiu, aí precisa seguir o trabalho nessa decisão. É claro que nas grandes, quando a gente está fazendo o trabalho de mestrado, de doutorado, pode acontecer também, lá no meio do caminho, de ter algum problema. O que acontece aí é que quando você precisa voltar
né? Você tem que refazer projeto, começar de novo do zero, às vezes você atrasa, né? E tem prazos, então, às vezes o interesse da instituição, porque quando a gente vai fazer mestrado e doutorado, a instituição que tem o interesse, né? A gente quer fazer uma coisa e muitas vezes eles vão guiando a gente por outro lado. Então, às vezes você quer fazer uma coisa, aí eles topam, aí quando você precisa mudar, eles resistem um pouco, porque eles preferiam que fosse outra coisa. Mas aqui não vai acontecer isso, né, gente? Então, se vocês tiverem uma intenção agora que não se concretiza, aí vocês discutem com quem vai orientar e muda, tá? O que mais? Mais nada? Tá. Então, olha, nós vamos fazer o seguinte. Como eu sei que vocês estão aí com um monte de coisa, começa a dar um pouco de agonia, uns mais, outros menos, né? Tem muita gente com dificuldade de se organizar. Então, o projeto integrador, ele vai ser o trabalho da disciplina de currículo. Então, ao invés de eu pedir um outro trabalho para vocês, porque vocês vão ter que fazer um trabalho de arte, que nós ainda nem conversamos sobre ele, vocês teriam que fazer um trabalho de arte, um trabalho de currículo e o projeto integrador, né? E os estágios. Então, para tentar minimizar aí a quantidade de coisas que vocês precisam fazer, o projeto integrador vai ser a nota da disciplina de currículo. Então, aquele trabalho que vale 7. Só que isso é bom, mas tem um problema. Vocês vão ter que me entregar antes, porque o projeto integrador eu podia receber um pouco depois, porque ele não ia contar nota. Mas, valendo a nota da disciplina de currículo, eu vou pedir para vocês me entregarem. Vamos combinar assim, ó. Vou fazer de um jeito, porque essa turma tem gente muito, muito boa aqui. A prova, ela é na semana do dia 28, né? A prova de currículo vai ser dia 30. E aí, vocês vão me entregar, então, até dia... Ai, minha alma. Até a prova. Porque, na verdade, eu deveria pedir para vocês na semana antes, para eu começar a olhar, porque depois eu tenho pouco tempo para fechar a nota. Mas... tô com medo de falar para vocês me entregarem no final de semana e eu não conseguir corrigir prova e trabalho para poder digitar a nota. Deixa eu pensar. Gente, vou pedir para vocês me entregarem dia 27, até o domingo antes da semana de prova, tá? Eu vou colocar lá no Class essa data, porque assim eu consigo me organizar um pouco mais, porque depois, como a gente tem só uma semana para corrigir prova e digitar a nota, eu tenho medo de me atrapalhar muito, porque eu não estou conseguindo fazer as coisas durante a semana, sabe? Eu tinha mais tempo na semana, agora meu outro trabalho tá me engolindo, então nós vamos combinar para o dia 27, tá bom? 27 de junho, tem um mês aí para vocês fazerem, então, o projeto integrador, tá? E aí ele vai contar a nota da disciplina de currículo. Aí depois a gente conversa sobre o trabalho de arte, pelo menos junta e vocês não têm uma coisa a mais, tá bom? Professora? Oi. Então, a primeira etapa, que é aquele que a senhora mandou lá no grupo, tem que entregar dia 30 agora. Isso, dia 27. Não.
Não. O resuminho. Como assim o resuminho? Isso que eu apresentei agora? Isso. Isso que é dia 27 de junho. Ah, tá. Eu tinha entendido que era dia 30 agora. Não. Já era 30 de junho a outra data. É que aí agora, para não ficar 2 trabalhos, então eu resolvi juntar e vocês vão entregar para mim esse daí. Ah, tá bom. Tá? Então, eu sei que quem tá aqui são muita gente caprichosa, mas é um trabalho que vale 7, tá? Então, cuidem para colocar todas as partes, fazer bem bonitinho e tal, tá bom? O que mais, gente? Eu que cheguei agora, posso perguntar? Pode? Deixa eu só ver se eu entendi. Então, o nosso PI vai ser constado também como o trabalho da sua disciplina de currículo, e temos que entregar ele no dia 27 do 6, é isso? Isso Perfeito. mesmo. O que mais, gente? Mais nada? Posso dizer que você é um anjo? Eu já estava tão preocupada, ainda mais dessa semana. Eu falei, gente, começou a semana e a Roberta ainda não falou dos trabalhos dela. Eu tava muito em dúvida, tô ainda, na verdade, muito em dúvida do que pedir para vocês. Então, aí acabou que eu, conversando com o pessoal da noite, o professor João Paulo também está me ajudando a conversar com o pessoal do noturno, aí a gente acabou... porque assim, como o projeto integrador não tem nota, né, gente? Isso fica uma coisa meio no limbo, porque ele faz parte do nosso programa de curso, então o PPC do curso, né, nosso projeto do curso de pedagogia, ele prevê isso. Então, inclusive quando tem a grade, tá lá no final, mas ele não é como é o estágio, por exemplo, né? Então, fica sempre uma coisa meio esquisita. A gente já tentou fazer para valer nota de todos os professores, e tem algumas confusões. Então, ele é uma coisa importante, porque primeiro tá lá no documento, a gente precisa fazer, depois que para vocês aprenderem a fazer minimamente aí um projeto, né? Então, mas aí acho que essa solução ajuda um pouco. E aí, quando começar o próximo semestre, eu já separei, já organizei os temas, e aí vamos ver como é que a gente faz com cada grupo, com os professores. Os professores vão pegar alguns temas aí, que vocês trouxeram alguns grupos, e aí começa essa conversa da pesquisa para vocês irem escrevendo. Vamos ver se a gente consegue fazer isso logo no comecinho do semestre. Mas independente disso, vocês já vão juntando material, lendo, né, pegando a parte aí bibliográfica que vocês vão usar. Não deixa para começar a selecionar e ler o material só lá quando começar a conversar com o professor em agosto. Então, para depois também não ficar para escrever em pouco tempo, né? Tá bom? A Esther ainda tá aqui, né, Esther? Eu falei com a Neide mais cedo, mas vocês não entregaram o tema ainda. Esse tema era para o dia 7. Então, vocês não entregaram o tema e aí precisam decidir aí como é que vocês vão fazer, se vocês vão se juntar num grupo. Eu coloquei os nomes lá de quem não entregou para ver o que vocês resolvem, tá? Ainda mais agora que vai valer nota de currículo. Vocês precisam entregar e eu não vou aceitar individual porque nós temos uma organização de grupo realmente para diminuir a quantidade de trabalhos, porque como os professores não recebem nada a mais para fazer essa orientação de trabalho, né, do projeto integrador, não dá para a gente ficar pedindo para os professores lerem um monte de trabalho, orientar um monte de grupo. Então, a ideia de ter grupo aí de 5 era realmente para reduzir, tá? Então, não vou aceitar individual, vocês precisam se organizar. Charlene, você tá aí, né?
É o seu grupo que tá com a Miriane? Isso. Eu dei uma informação errada ontem para ela. Eu falei para ela que ela podia escolher se ela queria, porque à noite é outra data. À noite eles não vai valer nota, é diferente. Então eu falei para ela, você decide, Miriane, mas na verdade ela não pode decidir. Vocês têm que entregar dia 27, porque ela poderia entregar mais para frente, mas vocês vão precisar da nota. Tá? Tá, eu falo com ela. Se tiver algum problema e vocês precisarem de mais uns dias aí você me avisa, tá bom? Tá, uma dúvida que ela me perguntou é se ela entrava no grupo do projeto integrador da noite ou da manhã. Eu falei, vou perguntar amanhã para a professora e te falo. Ela está fazendo com vocês, não é? Tá. Então ela entra no de vocês. Tá bom. E aí vê quem de vocês vai colocar lá no Class. Geralmente eu que coloco. Ah, ótimo. Porque aí é melhor, então, porque eu olho com esse cuidado de que os trabalhos que vocês colocarem lá são os da disciplina de currículo. Porque senão, às vezes, ela coloca à noite e aí... Eu não vou esquecer, eu acho, mas acho que você colocando é melhor ainda. Aí você corrige com ela, por favor, que eu falei, Miriane, você pode escolher. Mas aí depois eu fiquei pensando, falei, não, né? Se ela escolher entregar só em julho, como é que as meninas vão fazer a nota? Vão ter nota no currículo? Eu falo sim. Tá, obrigada. Obrigada. Mais alguma coisa, meu povo? Não? Por enquanto, não. Tá bom. Então, isso, começa pensando, rabisca, aí a gente, semana que vem, a gente usa um pouquinho da aula para vocês trazerem também dúvidas, o que vocês estão começando a pensar. Tá bom? Então tá, gente. Então a gente vai encerrar. Hoje vamos encerrar uns minutinhos.